E eu quero começar esse culto falando que a paz custa caro. E eu vou mostrar isso para vocês. Também no culto de domingo que nós tivemos com nosso pastor amado, ele trouxe tantas notícias para nós sobre a vinda de Jesus, sobre as profecias de Apocalipse se cumprindo, rumores de que teremos uma nova fase da pandemia, coisas que vão afligindo o nosso coração. Então essa palavra é muito propícia ao momento que nós estamos vivendo. Por isso abre o teu coração para ouvi-la. A paz custa caro. E eu, na curiosidade do tema dessa palavra, fui pesquisar no Google pessoas que receberam o Prêmio Nobel da Paz. Falei, deixa eu entender o motivo pelo qual elas receberam um prêmio tão ilustre. E dentre elas, eu encontrei a Madre Teresa de Calcutá, muitas já ouviram falar dela, da qual dedicou a sua vida, fez renúncias sérias, radicais, para conseguir levar, ainda que por um momento, paz aos pobres, levando alimento, levando o seu ensino, as suas palavras. Dedicou a sua vida e deixou um grande legado, a Madre Teresa de Calcutá. Também encontrei a Rosa Parks. Quem já ouviu falar dela? Amém. E eu vou ler um pouco da biografia da Rosa Parks para vocês conhecerem, que é uma curiosidade interessante, né? Ela viveu entre 1913 a 2005, foi uma ativista do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E no dia 1º de dezembro de 55, Rosa entrou para a história por se negar a ceder o seu banco, o seu banco do assento do ônibus a um branco. Isso se deu na cidade de Montgomery, no Alabama. Existia uma lei nessa cidade que chamava Lei de Segregação no ônibus. E essa cidade era um local onde ocorriam os maiores conflitos radicais do país. Desde 1900, por lei, os primeiros assentos dos ônibus eram reservados para os brancos. E no dia 1º de dezembro de 55, quando Rosa estava voltando do trabalho, ela e mais 3 amigos estavam sentados, na verdade ela estava sentada no meio do ônibus. E passageiros brancos estavam entrando e não tinha mais lugar para eles. Então o motorista pediu que ela se levantasse. Rosa Parks se negou a se levantar. Olha que mulher corajosa. A polícia foi chamada e Rosa foi detida e levada para a prisão por violar a lei de segregação do código da cidade de Montgomery. Apesar de não estar sentada nas primeiras cadeiras. E no dia seguinte, Rosa foi solta depois que teve a sua fiança paga. A partir daí, amadas, começou um protesto naquela cidade. A prisão de Rosa provocou um grande protesto que resultou em um boicote dos ônibus urbanos. O que aconteceu? Os trabalhadores negros começaram a ir a pé para os seus trabalhos, causando assim um grande prejuízo às empresas dos ônibus. E além os negros e simpatizantes dessa causa entraram nessa causa. Os protestos receberam apoio de várias personalidades que se engajaram no movimento. Entre eles estavam Martin Luther King, que era pastor na cidade, e uma cantora gospel, Mahalia Jackson, que realizou uma série de shows para ajudar as ativistas que estavam presas. O movimento contra a segregação durou 382 dias e só terminou em 13 de novembro de 56, após a Suprema Corte declarar inconstitucionais as leis de segregação. Foi o primeiro movimento contra a segregação que saiu vitorioso
em solo norte-americano. E em 21 de dezembro de 56, Martin Luther King e Glenn Smalley, sacerdote branco, entraram juntos em um ônibus e ocuparam os primeiros lugares. Rosa Parks foi conhecida nacionalmente como a mãe do moderno movimento dos direitos civis. Mas as dificuldades não pararam. Ela continuou sofrendo ameaças de morte, teve dificuldade para conseguir emprego. Mas mais tarde, em 64, ela tornou-se a diaconisa da Igreja Episcopal Metodista Africana. Amadas, ela vendeu a sua paz, ela doou a sua paz em troca da paz para outros como ela. A paz que hoje os negros conquistaram se deve a muitos que pagaram um preço lá atrás. Então a paz de hoje custou caro. Agora, o que dizer de Jesus Cristo? O que dizer de Jesus? Estava aos céus, sentado ao lado do Pai, vivendo com o Pai. E veio até nós, renunciando a sua paz nos céus, veio até nós viver com nós na terra. E ele foi mais longe do que qualquer homem poderia ter ido. Ele experimentou dor, sofrimento, mas ele foi incansável. Por mais ou menos 3 anos e meio, Jesus esteve aqui conosco para nos ensinar, para nos trazer um reino de paz e justiça. E eu quero que você leia comigo Isaías 53, de 1 a 5. Abra sua Bíblia, Isaías 53. Quem tem acreditado em nosso relato? E quem é o braço do Senhor revelado? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescera diante dele como um renovo, e como uma raiz que sai do chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele era desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele a nossa face igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente, ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. E o castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós fomos curadas. Eu vou repetir para vocês. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelos açoites dele nós somos curadas. A sua paz tem um alto valor. A sua paz custou muito caro. O castigo que estava sobre ele, te trouxe paz. Ele já conquistou a paz para você, minha amada. Por isso, eu ouço muito Augusto Cury dizer: não venda a sua paz. Não venda a sua paz. E hoje você entendeu o porquê. Porque ela custou muito caro. Ele é o nosso príncipe da paz. João 14, 27 diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração,
nem tenham medo. E como que o mundo dá a paz? Como que é a paz do mundo que fala no versículo? Não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo, ela é circunstancial e ela é externa. Ou seja, a paz que nós sentimos no mundo, ela vai depender muito das circunstâncias ao seu redor. Se estiver tudo bem, então eu estou bem. Mas do contrário, eu não estou bem. Eu estou muito mal. Quando você recebe más notícias, ou quando você recebe um diagnóstico ruim, ou ainda quando você é mandado embora do seu emprego, ou quando chega na parte do mês que você vê que o dinheiro não foi suficiente, ou ainda não é suficiente para pagar ou honrar as suas dívidas. Quando você é ofendida por pessoas que você considera, ou quando você é traída, quando você é enganada, quando você sofre uma calúnia, o que acontece? Desespero começa a tomar conta de você. Você se vê desesperada no meio dessa situação. E esse desespero não faz com que você não consiga pensar na melhor solução que você deve tomar naquele momento. Você não consegue tomar uma decisão razoável por conta do desespero instalado no seu interior. E o que é a paz de Deus? Contrária à paz do mundo. Quando lemos acerca de Paulo e Silas na prisão, o que vem à memória de vocês? Eles louvando a Deus, mesmo depois de terem sido açoitados. Louvando a Deus. Esse é um exemplo prático de alguém que aprendeu a viver acima das circunstâncias. E ainda, Jesus dormindo num barquinho no meio da tempestade. Uma paz que excede todo entendimento. Ele conquistou a paz e ele manteve a paz dentro dele. Então, na hora da tempestade, enquanto os seus discípulos estavam apavorados, temos um contraste claro do que é manter a paz interior e do que não é manter. Eles começam a acordar Jesus, Jesus, nós vamos morrer. Eles estavam desesperados, Jesus estava dormindo. Amada, sempre que a fé opera, vai nos levar a um descanso interior. Que é a certeza do agir de Deus, a ponto de não mais nos preocuparmos com as adversidades. A paz que Jesus sentia no meio de uma tempestade o fez tomar a melhor decisão. Você precisa dessa paz. O que Jesus fez quando ele foi acordado? Ele declara uma palavra e ele profetiza: ondas cessem, tempestade pare. Então ele consegue pensar e agir da melhor maneira que ele poderia agir. Ele usa a palavra e ele profetiza e ele traz a existência e ele dá uma ordem aos ventos e às ondas: cessem. Você entende para onde a paz te leva? Ela te leva a desfrutar da confiança na justiça de um justo juiz que governa a sua vida. Ele é um justo juiz. Por isso, lance a sua confiança diante dele. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida,
e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, mulheres de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Isaías 26, de 3 a 4, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Pode deixar esse versículo estático aqui para mim, por favor? Que está em Isaías 26, 3 e 4. Pode deixar ele. Amadas, essa é uma promessa fantástica da palavra de Deus. Ser conservado em paz significa se desgastar, não se desgastar interiormente diante dos problemas. Justamente nos dias em que tanto se fala sobre angústia, sobre estresse, depressão, síndrome do pânico. Encontrar um meio divino de se conservar a paz é algo por demais valioso. É um meio divino. Deus é um lugar de abrigo e refúgio para os seus filhos. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa paz já conquistada. Tomar posse dessa paz nas nossas vidas, mesmo em meio à tempestade. Note ainda que o versículo fala acerca de confiança, de uma mente firme, o que indica uma convicção. Eu creio, eu tenho certeza, eu estou convicta. Esta promessa não significa deixar de ter problemas, e sim ter paz independente das circunstâncias ao seu redor. Amém? Amadas, pior que as circunstâncias difíceis do lado de fora são as circunstâncias internas. É um coração perturbado do lado de dentro. Mesmo antes das circunstâncias se resolverem externamente, nós precisamos do nosso interior em paz. Do contrário, nós não conseguiremos lutar. Nós não conseguiremos vencer da forma devida. Olha o que fala em Provérbios 24:10, diz assim: se te enfraqueces no dia da angústia ou adversidade, a tua força será pequena. Então, quando você encontra um meio a lutas e adversidades, se encontra em meio a lutas e adversidades,
Seu verdadeiro problema não é o que acontece à sua volta, e sim a maneira como você é afetada no íntimo. A instrução bíblica nunca será voltada ao aspecto exterior, e sim como nós agimos interiormente. Observe o que Jesus ensinou acerca disto. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala sobre as aflições que enfrentaríamos. Jesus deixou claro qual era a sua vontade. E a sua vontade era que nós tivéssemos bom ânimo. Enquanto muitos crentes se desesperam para resolver os seus problemas, perdem de vista que a única coisa que realmente ajuda na hora da adversidade é manter a paz e o bom ânimo. Vocês creem nisso? Veja o que Isaías diz. Isaías 30:15 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Na tranquilidade e na confiança está a nossa força. Eu li a seguinte afirmação: que a paz de Deus em nosso íntimo é uma das maiores armas que temos contra o diabo e contra as circunstâncias. Eu creio nisso. Porque quando você se coloca num lugar de paz, você se coloca num lugar de fé. Você crê na palavra de Deus. Eu creio, então eu estou em paz. Porque o meu Deus é um justo juiz e Ele vai julgar a minha causa. Amém? Nossa força vem de um coração tranquilo, que não se abate diante dos problemas. E quando nós nos enchemos de temor, preocupação, receio, não só não resolvemos os problemas, como acabamos criando mais um. É ou não é? Os temores nos ferem por dentro. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso no momento de grande luta pela qual ele passou. 2 Coríntios 7, diz assim, versículo 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates e temores por dentro. O apóstolo Paulo viveu isso. Ele afirmou que tanto lutava combates por fora, como os temores dentro dele. Medo e preocupação são aliados do inimigo. Medo e preocupação são aliados do inimigo. O diabo tem tirado proveito de nós, de muitos crentes, que além de sofrerem com as circunstâncias, ainda assumem uma série de outros sentimentos, como medo, preocupação, ansiedade, angústia, e acabam sendo devastados por dentro, como as circunstâncias fazem com eles por fora. O medo tem o poder de roubar as nossas forças.
e capacidade de vencer. E é por isso que nós precisamos tanto da paz interior. Mas como podemos desfrutá-la? O profeta Isaías falou sobre a confiança se manifestando por meio de uma mente firme no Senhor. Cadê? Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes, mentes firmes ou propósitos firmes. E que também reflete numa atitude interior. Deus prometeu conservar em paz somente aquele que tomasse uma atitude em seu íntimo. A paz de Deus não está ligada às nossas ações, mas é uma atitude que começa no interior. João 14:27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então olha só, dar-nos paz é algo que Jesus faz. Não atemorizar o coração, somos nós que fazemos. Nós que com a nossa mente firme e o nosso propósito firme, com a nossa convicção, não deixamos o temor entrar no nosso coração. Eu não me deixo aterrorizar. Eu não me deixo me desesperar. Então começa no seu interior. Então, olha só, a paz interior é a nossa responsabilidade. Nós lutamos para alcançá-la, para preservá-la em nós. E ainda, Filipenses 4:7, Paulo diz assim: não estejais inquietas por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a responsabilidade de não estar inquieto é nossa. É uma ordem de Deus para nós. E quando decidimos não nos entregar à ansiedade e aos receios, Deus fará a parte dele. A paz de Deus guardará os vossos corações. Amém? Precisamos entender que tudo começa com uma atitude interior nossa. E só depois é que Deus cumprirá a parte dele. Isto é o que Deus, pela boca do profeta Isaías, chamou de manter a mente firme no Senhor. Quando dizemos aos problemas que não aceitamos nos preocupar com eles, estamos fixando nossa mente no fato de que Deus está conosco e que Ele vai interferir na situação. Ele virá, Ele vai acordar e Ele vai dar ordem à tempestade. Ele vai dar ordem à sua tempestade. Ele vai dar um basta na sua tempestade, na hora que Ele se levantar. Salmo 119:16 diz assim: então veremos Deus fazer a parte dele. Não é isso que o Salmo fala. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há o que os faça tropeçar. Ame a lei do Senhor e desfrute da paz do Senhor, e nada há que vai fazer você tropeçar. Em Efésios 3:16, lemos que Deus nos fortalece com poder no homem interior. E é lá que tudo começa.
Antes de se manifestar nas circunstâncias, nossa vitória vai se formar do lado de dentro, através do descanso e da certeza do agir de Deus. Essa atitude interior é o primeiro estágio da fé, que nos levará a viver milagres. Nos levará a viver vitórias. Então vamos vencer o medo juntas? Para cada dia do nosso ano existe uma palavra: não temas. 365 vezes a Bíblia diz: não temas. Porque para Deus é tão importante que nós não tenhamos medo? Porque a fé começa nessa atitude interior. Então, se eu tenho fé, eu não temo. Somente depois do agir dentro de nós, nos levando a um lugar onde o problema não mais nos afeta, é que fará com que o poder de Deus opere nas circunstâncias à nossa volta. Não seja afetada interiormente pelas circunstâncias que estão ao seu redor. Mantenha a mente firme, mantenha a paz, a fé na palavra de Deus. A fé não é uma varinha de cordão que ao ser batida sobre o problema vai desaparecer instantaneamente, não é. Ela primeiro nos transporta a um lugar onde as circunstâncias não mais nos afetam. O Senhor falou disso pela boca do profeta Isaías, que diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Todos temos problemas e teremos problemas. Enfrentaremos desafios. Naqueles dias, a travessia do rio, quando não existiam pontes, recursos eram tão limitados, significava a possibilidade da morte por afogamento. E o perigo do fogo continua o mesmo. Deus não fala sobre a possibilidade de termos problemas. Deus não fala sobre a possibilidade de termos problemas. Ele toca no assunto como se, com certeza, nós teremos problemas. Porque quando passares pelo fogo e quando passares pelas águas, então ele afirma, uma hora você vai ter que passar por isso. Mas ele nos ensina como nos comportar na hora que os problemas e os desafios aparecerem. Basta não temer. Quando vencemos o medo e permanecemos numa condição interior de paz, a presença e o poder de Deus se manifestarão. Note que Deus faz uma promessa de não sermos destruídos pelos problemas. O fogo não vai te queimar. As águas não vão te submergir. Você vai passar. O fogo não nos consumirá. O problema pode ainda estar presente, mas precisamos aprender a não nos deixarmos sermos afetadas por eles. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. E ao tomarmos essa decisão de não turbar nosso coração, veremos que a paz de Deus vai se manifestar em nós. Vai se manifestar em nós. Vai se manifestar em você. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Põe para mim Hebreus 4:3.
pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Até aí. Nós, os que cremos na sua palavra, entramos no seu descanso. Você crê na palavra de Deus? Você crê nas promessas de Deus? Você crê que essa palavra é fiel e verdadeira? Então você vai entrar nesse descanso, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Descanse no Senhor, seja cheia da paz que excede todo entendimento humano. As pessoas ao seu redor não vão compreender porque você está tão em paz. Mas você sabe em quem você tem crido. Você sabe em quem você tem confiado. Você sabe que o Senhor se inclina do seu trono e julga a sua causa com justiça. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. É uma bênção ter paz. A sua paz custou muito caro. Por isso não há venda. Não a deixe a qualquer preço. Não a deixe a qualquer circunstância. Lembre-se que Jesus conquistou essa paz para você. E para finalizar, Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você é uma extensão do reino de paz. Você é uma extensão do reino de Deus aonde você vai. Você é uma embaixadora do reino. Por isso, seja uma pacificadora. Seja aquela que transmite paz. Seja aquela que prega a paz. Seja aquela que leva a paz a um coração angustiado, a um coração aflito, a um coração desesperado. Seja aquela que vai declarar palavras de paz. Seja aquela que se levanta como Jesus e profetiza sobre a sua tempestade. Profetiza na tempestade da sua amiga. Bem-aventuradas pacificadoras. Bem-aventurada vocês serão chamadas filhas de Deus, porque manifestam um reino de paz. Amém? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos.